Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando um vídeo muito legal, muito especial, que é sobre o relato do meu puerpério e da minha amamentação. Vou contar tudo para vocês, vou dar algumas dicas que funcionou comigo, vou contar desde o início, né, de como foi ter um recém-nascido em casa, como que eu me senti, como que foi a minha recuperação. E você que nunca assistiu meus vídeos, né, e este vídeo é o primeiro vídeo que você assiste do meu canal. Eu sou casada, tenho 24 anos e tenho um bebê de 2 meses que está prestes a completar 3 meses. E se você não assistiu nenhum vídeo, eu aconselho você a assistir pelo menos o vídeo do parto, do relato de parto, para você entender mais ou menos o que eu vim falar aqui, né, para acompanhar pelo menos a sequência. E o nosso bebê é um bebê milagre. Eu engravidei naturalmente, mesmo tendo 3 diagnósticos que causam infertilidade. Eu fiz bastante coisas assim para conseguir engravidar. Eu fiz dieta, fiz atividade física. Gente, tá tudo aqui no canal, né? Só tô tentando dar um breve resumo assim de como foi, de quem sou eu. E eu sempre esqueço de fazer isso. Eu sempre tenho isso na minha cabeça que eu preciso pelo menos dar um resumo assim para quem tá vindo aqui pela primeira vez. E é isso, vamos logo, né, falar o que importa. Vamos começar pelo começo de quando o Isaquinho chegou na nossa vida e mudou completamente os nossos dias, a nossa vida, que era somente nós dois aqui em casa e agora tem um bebezinho lindo, né, aqui. E eu vim contar pra vocês, gente, sem máscaras, vou falar a realidade de como foi comigo. E também espero ajudar vocês de alguma forma, principalmente, né, os papais de primeira viagem que querem saber, assim, um pouco do assunto, né, e tentar imaginar como que vai ser com vocês. É claro que cada pessoa é uma pessoa, tem pessoas, né, que não conseguiu amamentar e teve que dar fórmula, e tá tudo bem também, né, você não é menos mãe do que as que amamentam somente no seio. Então, é isso. Vamos lá. Então, gente, eu vou começar exatamente o dia que Isaac nasceu. Isaac nasceu, belezinha, nasceu aqui em casa, né? Eu não amamentei o Isaac aqui em casa porque eu não tava muito à vontade, não tava relaxada. Eu queria que esse momento da primeira amamentação fosse um momento tranquilo. Então, eu quis ir logo pro hospital, né? Tinha que nascer a placenta ainda, tinha que dar os pontos, porque eu já sabia que tinha dado laceração. E aí eu fui pro hospital. Chegando no hospital, gente, eu achei que eu não ia ter problema nenhum, né? Porque já tinha nascido o bebê e que eu não ia sofrer nenhuma violência obstétrica. E aí eu não contei isso pra vocês no relato de parto, né? Porque eu achei que ia ficar muito longo. Mas chegando lá, eu dei um azar de pegar uma médica que tava de plantão, que me tratou super mal. Ela foi grossa comigo do começo ao fim, sabe? Eu não vou dar detalhes do que aconteceu, eu vou falar mais assim sobre a minha recuperação, né, de como foi. E, enfim, ela me tratou muito mal desde o começo. Foi meio grossa, assim, sabe? E aí ela sempre tava demonstrando que ela tava com raiva de mim porque o parto foi em casa. E ela falava assim, por exemplo, eu tava com dificuldade de levantar e passar pra outra maca. Daí ela, nossa, mas isso não é nada. Pra quem pariu em casa, pra quem pariu um bebê de 4 quilos, isso não é nada. Nossa, tipo, querendo dizer que eu tava com frescura. Tipo, nossa, tá sofrendo por causa disso, sendo que pariu um bebê de 4 quilos. Sendo que isso não tem nada a ver. E aí eu fui dar o ponto, né? Ela foi dar o ponto. E eu já tava em choque, porque eu falei, meu, é essa médica que vai dar os pontos em mim. Socorro. Aí tá. Daí ela foi dar os pontos e gente, eu sofri muito pra dar os pontos. Eu senti muita dor, muita dor. Tudo que eu não senti no parto, eu senti pra dar os pontos. Ela deu anestesia local, mas eu não sei o que aconteceu. Se ela deu o tanto que deveria dar, sabe? Ou se ela... Porque eu percebi que ela tava fazendo as coisas com grosseria. Eu não sei se é o jeito que ela tava fazendo, né? Parecia que ela queria que doesse pra eu pedir a hack. Sendo que, gente, não... Na minha cabeça não fazia sentido eu fazer a hack pra dar os pontos. Porque, tipo assim... Primeiro que eu sempre tive medo dessa anestesia, né? Toda vez que eu pensava no parto, eu não queria de jeito nenhum a cesárea por causa da hack também. Era um dos motivos, porque eu tinha muito medo. Então não fazia sentido eu fazer a hack para dar os pontos. Mas enfim, acabou que eu fiz a hack para dar os pontos, porque eu não tava aguentando de dor, eu tava gritando na sala. E aí a médica, essa médica que tava me tratando mal, começou a gritar comigo, falando, faz logo essa hack, que não sei o que, faz logo não sei o que. Nossa, pelo amor de Deus. E aí tá.
E eu falava que não, e cada vez que eu falava que eu não queria fazer, mais com grosseria ela dava os pontos. Então eu preferi fazer a hack de vez, porque pelo menos eu não ia sentir dor. Aí chegou o anestesista, fez, né, colocou a hack, eu tive que deitar assim de lado, toda encurvada. E aí eu fiquei muito mal pela situação que eu tava passando, porque eu sabia que isso aí era um tipo de violência, né? E aí ela começou a falar que ela odeia a parte domiciliar, que não sei o quê. Então ela tava meio com ranço de mim por ter sido em casa. E eu ainda ficava tentando explicar, dar satisfação pra ela. Tipo, não, mas foi sem querer, não foi planejado, eu não queria que tivesse sido em casa, era pra ter sido no hospital, mas não deu tempo. E aí, enfim, né? O que aconteceu é que depois disso, né, eu fiquei muito incomodada, assim, com o meu corpo, sabe? Ai, tava me sentindo desconfortável com os pontos. Na minha cabeça, eu acho que eu tava tão mal, né, pela situação que foi, nessa parte de dar os pontos, que, nossa, sei lá, eu tava me sentindo mal. E aí eu fui sair da sala, né? A minha perna tava um pouco anestesiada ainda, eu não tava conseguindo mexer a perna, tive que esperar um tempo. E aí nisso eu fui pro ladinho ali, tipo, do lado da sala onde eu tava. E aí chegou o Isaquinho pra mamar pela primeira vez. A enfermeira chegou pra me ajudar. E eu confesso que eu tava um pouco nervosa, gente. Eu achei que eu não ia ter leite. Porque uns dias antes, na consulta, a médica que eu tava passando, que eu comentei com vocês, eu acho que no último vídeo que eu tava grávida, eu comentei com vocês que eu tinha trocado de médica, né? Bem no finalzinho. Porque, gente, ela tava querendo colocar um monte de minhoca na minha cabeça pra eu acabar desistindo do parto normal. E aí ela falou do meu peito também, falou que era pequeno, falou que o meu bico eu ia ter dificuldade pra dar mamar, falou um monte de coisa. E aí eu fiquei, caraca, meu, não vou conseguir dar mamar. Eu vou, tipo, ter muita dificuldade pra mamar. Será que eu vou ter leite? E fiquei com isso na cabeça. O Isaquinho acordou, eu acho. Acordou. Eu vou lá pegar ele, gente, só um minuto. Chegou aqui, pessoal, o meu nenenzinho que tá ficando careca atrás, perdendo todos os cabelinhos. Olha, filho, mamãe tá gravando pro canal, falando do seu primeiro mamazinho. E tá aqui mamando firme e forte, né, filho? Todos os dias, todos os momentos. É um grande mamão. Hã? E aí ele vai mamar aqui agora de novo, porque acabou de acordar. Continuando o que eu tava falando pra vocês, né, do primeiro mamar do Isaquinho. Eu achei que eu não ia ter leite. E aí chegou a enfermeira pra vir me ajudar. E aí ela apertou o meu bico pra ver se saía, né, alguma coisa. Aí no que ela apertou, eu já... Meu Deus, que dorzinha. Porque ela apertou bastante, assim, pra sair. Ela apertou, aí já saiu o colostro. Bem amarelinho, grosso, porque é grosso, né? E a hora que saiu, gente, eu fiquei tão feliz que eu falei, meu Deus, saiu de mim. Eu nunca tinha saído nada do meu peito, agora saiu um leite, sabe? É primeira vez que isso acontece, gente. É mágico, sabe? Porque, pensa, só as mães de primeira viagem sabem como que foi a primeira vez que saiu, né? Então, você vê que é tipo, como Deus faz tudo perfeito, né? Como que pode sair de nós, assim, o alimento do nosso filho. É muito milagre, né, de Deus. E eu tava tão feliz, tão anestesiada, né, com tudo que tava acontecendo, por mais que eu tinha acabado de passar por esse momento chato, né, com a médica, com os pontos. Eu tava muito feliz, né, do Isaac estar ali comigo. Gente, eu fiquei muito feliz de dar mamar pela primeira vez. Ele veio com a boquinha dele toda bonitinha. Eu já tinha assistido vídeos antes, né, da gravidez, de como que era a pega correta. E a pega correta, eu lembro que eu fiz certinho a primeira vez. A pega correta, né, é você colocar o bico do seu peito no narizinho aqui, ó, pro bebê abrir a boca. No que ele abre a boca, você coloca dentro o peito dentro da boca do bebê. Tem que ficar, tipo, não pegar só o bico, tem que pegar tudo em volta, assim, sabe? O máximo que der, né? Pra não doer o bico do peito. Aí eu fiz tudo certinho. Não doeu o primeiro mamar, não doeu, não senti nada, fiquei super feliz. Nossa, eu não tava acreditando que não tava doendo, porque eu achei que ia doer, assim, de imediato. Tipo, ele puxar já ia doer, mas como ele era ainda meio fraquinho, né? Na puxada dele,
Não doeu, foi muito tranquilo, animal bonitinho, nossa, fiquei apaixonada, assim, sabe? Daí a gente foi pro quarto. No que a gente foi pro quarto, gente, a minha cabeça tava muito doida, porque eu tava com muita fome, porque já era bem de manhã, eu tinha passado a madrugada toda, né, e tudo mais. Eu tava com muita fome e muito sono ao mesmo tempo. Tipo, sabe aquela dúvida que você não sabe se é como você dorme? E aí eu tava com muito sono, porque eu não dormi nada durante a noite, né? Tipo, nada, nada mesmo. E aí eu comecei a ficar tonta, porque eles colocaram uma medicação na minha veia, que é o Buscopan. O Buscopan na veia deixa a gente muito tonta. Eu não conseguia, gente, enxergar o rostinho do Isaac direito. Eu queria ver cada detalhe dele, a mãozinha e tudo, e eu não conseguia enxergar porque eu tava muito zonza, eu tava muito tonta e com minha vista tudo embaçada. Tudo embaçado. Aí tá, o Douglas foi, colocou um macacão nele, tudo bonitinho. Meus pais não, a minha mãe chegou, minha irmã chegou, meu pai chegou pra ver ele, né, pra visitar ele. E eu lembro, assim, que veio isso na minha cabeça, assim, como a minha vida mudou tão rápido. Tão rápido, porque agora tem um bebezinho que chora e quando chora ele quer mamar e eu que dou mamar pra ele. E, tipo assim, ele depende de mim, sabe, pra viver. Ficava muito isso na minha cabeça. E aí, as mamadas no hospital, aí que o bicho pegou. Eu não sei o que aconteceu, se a primeira mamada tava tão emocionada que não doeu nada, que não deixou doer, mas as próximas doeu bastante. Aí parece que nos primeiros dias, o peito enche tanto, que vai ficando duro. E aí vai empedrando, vai ficando umas pedrinhas assim, sabe? Em volta você sente que tá duro. Então, além de doer o bico, dói em volta também. Aí teve um dia no hospital que a enfermeira chegou lá e falou assim: Nossa, você não pode deixar chegar nesse nível, tá muito duro, você tem que fazer massagem. Ela, peraí que eu vou te ajudar. Aí ela começou a ordenhar com a mão dela mesmo. E isso aí, gente, dói muito. Eu odeio ordenhar com a mão, odeio. Ela começou a apertar dela, olha, vai doer, mas vai ser melhor pra você. Ela começou a massagear com muita força, fazer força, fazia assim, tal. Ia lá e apertava. E aí saía, né, pingava um pouco de leite. E aí ela ia fazendo, ela, olha, você vai ter que fazer isso, porque senão você vai sentir muita dor. Aí eu, putz, meu. Aí eu falei pro Doce, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso em mim mesmo, porque eu tô sentindo dor e eu não consigo me machucar, sabe? E aí o Isaac, tipo, dava a hora do Isaac mamar. Aí o Isaac vinha mamar. E aí eu sentia dor. E aí, em vez de eu tirar ele do peito, eu deixava. Eu falei, não, eu vou aguentar essa dor. Fazia até careta, eu aguentava assim. E aí depois a enfermeira veio e falou, olha, se tá, vai doer. Porque, né, os primeiros dias você nunca deu mamar, vai ficar sensível, vai doer mesmo. Mas se você estiver sentindo uma dor insuportável, você tira. E aí eu percebi que eu tava com a dor insuportável, mas eu queria aguentar. E aí tava errado. Porque alguma coisa tava errada, a pega tava errada, ou sei lá, alguma coisa tava errada. E aí eu falei, nossa, mas eu vou tirar, né? Depois ele ter conseguido pegar. E aí sim, gente, tinha que tirar. Daí eu tirei e colocava de novo. Daí eu sentia dor, porque já tava um pouco machucadinha, né? Tava vermelho em volta assim do bico. E no bico mesmo tava vermelhinho. E aí eu tirava e colocava de novo. Até que sangrou os dois bicos. Sangrou tanto de um lado, tanto do outro. E aí o que tava menos dolorido era o que eu dava pra ele mamar. Aí a hora que eu vi que machucou meu peito, mesmo eu ter assistido os vídeos de pega correta, mesmo tentando fazer tudo certo, eu falei, pronto, lascou. O que eu vou fazer agora? Tá dando a hora do Isaac mamar, ele precisa mamar e meu peito tá doendo. Falei, agora eu vou ter que aguentar a dor. Aí eu não sabia se eu já podia passar pomada no peito, né? Eu não sabia se podia. E aí eu levei a pomada no hospital. Aí eu levei e também levei as rosquinhas. Eu trouxe as rosquinhas aqui pra mostrar pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Eu comprei essas rosquinhas, gente. Foi a melhor coisa da vida. Vocês têm que comprar essa rosquinha pra passar os primeiros dias de amamentação. Porque fica muito dolorido, muito sensível o bico do peito. Só de encostar no sutiã, encostar na roupa, encostar em qualquer lugar dói. Então eu usava até dois, assim, ó. Em vez de usar um, porque mesmo usando um, o bico encostava no sutiã. Eu usava dois. Eu ficava assim, ó. Ficava horrível, né? Ficava maior deformado que o peito. Mas eu usava dois pra não encostar o bico no sutiã, o bico na roupa. E aí eu ficava com isso.
Tá olhando pra mim? Rosquinha? E aí, o que eu fazia? Eu passava essa pomada, ó. Enfim, essa pomada aqui. Muito boa, gente. Ela é muito boa. Você não precisa passar muito, ó. Olha o jeito que ela é aqui, ó. Olha o jeito que ela é. Você não precisa passar muito, mas eu que tava naquela situação, eu até que passava bastante. Passava em volta, passava assim, deixava até um pouco de pomada. E colocava rosquinha no bico e colocava o sutiã. E ficava assim. Essa pomada, ela não precisa, tá falando que ela não precisa lavar, remover pra dar mamar. Só que, como eu passava muito, eu tirava assim um pouco. Pegava um paninho e tirava um pouco do excesso, né? Pra dar mamar pra ele. E assim foi indo. Mamãe? A mamãe? A mamãe? Gente, que eu ia falar. Lá no hospital, onde eu tava, tem o laser pra colocar. Tá rindo, né? Tem o laser que ajudou muito a cicatrizar os machucados do peito. Muito. Eu chamei a enfermeira e falei, olha, eu preciso do laser. Porque tá doendo muito, eu não tô conseguindo dar mamar pra ele, assim, porque tá doendo muito, 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 muito. Daí ela foi, fez o laser, doeu o laser. Dói. Parece que dá uma queimada, assim. Que nossa, tinha até que segurar em alguma coisa, assim, fechar o olho, porque doía. E ela também colocou o laser no... Que isso? Ela colocou o laser também onde que deu os pontos, porque também tava doloridinho. E ajuda a cicatrizar também a área ali dos pontos, né, da laceração. E aí tá, foi o que eu fiquei fazendo isso no hospital. E em nenhum momento aliviou a dor no hospital. Continuou assim, com dor. Aí eu vim pra casa e também tava doendo muito. Gente, eu sofria. Dava a hora do Isaac mamar, eu já ficava assim, putz, eu vou ter que dar mamar pra ele. Nossa senhora, era um sacrifício, assim, dar um mamar pra ele. Eu falei, nossa, quando será que vai parar a dor? Quando que vai ficar prazeroso, né, dar mamar pra ele? Será que nunca vai passar isso? Passou os dias, o que aconteceu? Aqui em casa, desceu o leite. De colostro foi para aquele leite branquinho, que é bem líquido mesmo. E aí, gente, quando desce o leite, pronto, é outra dor lascada que a mulher tem que aguentar. Ó, ó, ele querendo levantar o pescoço, tá querendo ficar em pezinho? Gente, foi uma dor que batia o vento no peito, doía. A água do chuveiro que caía no peito doía, porque tava muito cheio meu peito. Tava cheiaço, cheiaço, cheiaço. Bem duro, ficava duro e grande, assim, duro. E aí tinha que fazer o quê? Ordenhar. Só que nem eu falei pra vocês, eu não conseguia fazer isso em mim mesmo, porque doía. Ou eu não sabia fazer direito, aí quando eu apertava o bico doía, eu falei, ah, não, não dá. Aí, nesses casos, eu acho que aquela bombinha elétrica ajuda bastante. Eu não comprei a bombinha elétrica. A única bombinha que eu tenho aqui, na verdade não é bombinha, falei errado, é esse coletor manual, ó. Esse coletor simples. Eu acho que eu comprei esse aqui na Shopee. E aí, o que eu fazia? Quando você dá mamar pro bebê de um lado, o outro lado vaza. Isso até hoje acontece comigo. Quando eu tô dando mamar pro Isaac pro esquerdo, o direito fica pingando. E aí, o que eu faço? Eu coloco o coletor. E é isso que me salvou, gente. Salvou a minha amamentação. Aí o Douglas me ajudava, porque como tava muito duro e doía de relar no peito, enquanto o Isaac mamava de um lado, aí eu faço assim, ó. Pega aqui, né? Dobra assim e coloco no pico e solta. Assim, ó. E aí gruda, né? Pega o vácuo. Aí gruda no peito. E aí, gente, foi o que me salvou, porque daí o Isaac mamava, aí pingava leite do outro lado e o Douglas vinha me ajudar e ficava fazendo massagem. Doía muito essa massagem, mas tinha que fazer porque tava empedrando. E o Douglas massageava, massageava. E foi isso, gente, que salvou, tipo, pra eu não ter desistido de amamentar o Isaac, porque tava doendo muito. E fora isso, eu passava pomada, ficava com as rosquinhas, não parava de usar as rosquinhas, né? Porque eu não aguentava de dor, ficava muito sensível ao bico. Ih, meu Deus do céu. Tem bebê aqui ficando irritadinho. Gente, agora eu tô aqui no quartinho dele. Ele veio aqui brincar no tapetinho. Tá aqui, ó. E aí eu nem sei que parte que eu parei.
Agora eu fiquei toda perdida. Eu acho que eu tava dando as dicas pra vocês, né? E aí foi isso. Fiz tudo isso. Coletor, passei pomada, passava toda hora. Ele parava de mamar, eu já passava. E usava as rosquinhas. Tem uma outra rosquinha que é da Cuca, que ela é tipo assim, pra você usar e quando pinga de outro lado, tipo assim, você tá num lugar que você não consegue ficar com o coletor, né? Porque você tem que ficar com o peito pra fora. E aí você usa essa rosquinha que vai caindo o leite dentro dela, aí não vaza. Tem como usar isso aí também. Eu usei pouco, porque ela não é muito confortável, né? Eu acho que é só pra usar pra esse momento mesmo, pra não vazar na roupa. E aí eu usei pouco. Eu não usei a bombinha elétrica, só que eu acho que a bombinha elétrica, né? Nesse caso de quando o peito fica muito cheio, principalmente quando acaba de descer o leite, ele ajuda muito, porque você não precisa ficar ordenhando com a mão, que é uma coisa que eu não fiz também e não consegui fazer. Graças a Deus que deu certo, mas é uma coisa que ajuda, né? E foi isso que eu fiz. Foi isso que salvou a minha alimentação. Quem ajudou muito a gente foi a nossa doula. Ela tava fazendo curso, né, de consultoria de amamentação, e aí ela ajudou muita gente nisso. Só que ela falava que tinha que ordenhar antes de dar mamar pro Isaac, até pra ele conseguir pegar melhor, né? Porque é ruim pro bebê pegar quando o peito tá muito duro, mas eu não conseguia fazer isso. Então acabou que dando certo do mesmo jeito. E aí tá, isso foi nas primeiras semanas, e aí depois foi passando os dias, foi melhorando um pouco meu peito, ele já não tava mais tão machucado, e foi aliviando, foi ficando mais confortável, sabe, dar mamar pra ele. Não tava sendo mais um sacrifício dar mamar pra ele, tava um pouco melhor. O que tava mesmo ruim era de ficar com o peito muito cheio, muito duro. E aí eu tinha que ficar toda hora fazendo massagem. Até quando ele mamava, tipo, ele tava mamando, né? E aí a boca dele tava aqui e eu ficava assim, ó, com o peito pra ir aliviando enquanto ele mamava. Daí ele puxava o leite e ia aliviando. Tem um bebê falante aqui? E aí aliviava bastante. Hoje em dia, né, ele tem 2 meses, mas com 1 mês, um pouco antes dele fazer 1 mês, já não tava mais doendo. Tava muito tranquilo da mamar. Eu achei que esse dia nunca chegaria, mas chegou. O que me deixou muito feliz é que eu tenho leite. Meu leite, ele foi suficiente para o Isaac, né, para ele ganhar peso. Tanto é que vocês vê ele, né, hoje em dia vocês vê como que ele é cheio de dobrinhas. Ele é bem grande, bem gordinho, fofinho. E ele só mamou no meu peito, não precisou de fórmula. Graças a Deus. E também se precisasse de fórmula eu ia dar, não tem problema. Eu não teria esse problema. Até porque o meu sonho nunca foi, tipo, nunca fiquei pensando, nossa, meu sonho é dar mamar no peito. Eu tinha medo de dar mamar no peito. Eu acho que eu já contava que eu talvez não conseguiria dar mamar no peito. Então foi uma coisa que me surpreendeu muito. E que surpreende todo mundo que pergunta se eu dou mamar no peito, se eu só dou mamar no peito. Porque eu sou magrinha, né? E ver o Isaac desse tamanhão, acha que eu complemento com fórmula também. Mas não. E a alimentação foi isso. Hoje em dia é muito tranquilo. Não uso mais fusquinha, não passo mais pomada. O Isaac às vezes pega até de qualquer jeito e não dói, sabe? Quando as pessoas falavam, mas não desiste porque vai chegar um momento que não vai doer. Nos primeiros dias eu nem acreditava que esse dia chegaria, mas chegou. Então, se você tá sofrendo ainda com a amamentação nos primeiros dias, fique tranquila porque vai passar e vai ficar confortável depois. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu puerpério, como que foi, né, a minha recuperação. E comentei com vocês, né, como que foi a relação dos pontos, o que eu tive que passar. E aí, gente, no quarto, quando eu vi que eu tava tendo uma dificuldade que eu não imaginei ter, por ter tido parto normal, eu fiquei chocada. Porque quem olhava pra mim achava que eu tinha feito cesárea, sabe? Porque eu tava precisando de ajuda pra tudo. Pra levantar da cama lá, pra sentar, pra andar, pra tomar banho, pra usar banheiro, pra colocar roupa. Tipo, tudo que eu tinha que fazer, coisa, tipo, simples, eu precisava de ajuda. Eu achei que ia ser muito mais fácil do que realmente foi. Porque foi bem difícil, bem difícil. Eu não imaginava que eu ia precisar depender de tudo pra fazer tudo, sabe?
Foi muito cabuloso a hora que eu fui tentar levantar, né, da cama. E tudo que eu fazia era devagar. Eu tinha que me mover devagar, tinha que levantar devagar. Eu tô falando aqui falando e o Isaac tá olhando pra mim. Ai, coisa mais linda. A mamãe tá falando de quem? Do que a mamãe tá falando? Hein? Hein, meu bebê? Você tá escutando tudo? Você aprova? O que a mamãe tá falando? Sim? Voltando aqui, eu fiquei muito tempo deitada e quando eu levantava, meu coração disparava. Não sei por quê, eu acho que é porque, como eu fiquei muito tempo sentada, deitada, quando eu levantava, queria levantar para usar banheiro, fazer alguma coisa, meu coração disparava de um nível, como se eu estivesse correndo, assim, fazendo uma atividade física super, super difícil, sabe? Só de levantar acontecia isso, meu coração disparava, caía a minha pressão, eu ficava tonta. Então, nossa, até me dava um suador de levantar. Então, acho que eu tinha que ter levantado mais vezes. Não ficar só sentada e deitada. É porque quando eu pensava em levantar, eu já ficava, putz, meu, vai ser um buto de um esforço. Vou ter que ter ajuda, vou ter que ir devagar. E aí era muito ruim de sair da cama. Gente, vocês não tinham noção de como que eu tinha que fazer pra sair daquela cama. E assim que eu cheguei no quarto, pra fazer xixi, eles perguntaram se eu queria colocar a sonda. Daí eu fiquei tipo, caraca, será que precisa? Aí depois eu pensei melhor e falei, tá bom, pode colocar. Aí colocou a sonda e foi a melhor coisa que a enfermeira fez pra mim, porque tinha muito xixi pra sair e eu não tava sentindo por causa da anestesia. A minha perna ainda tava um pouco meio anestesiada, então não doeu pra colocar a sonda. Olha, não doeu pra colocar a sonda e saiu muito xixi. Então eu fiquei um bom tempo sem usar banheiro, porque a primeira vez que eu fui fazer o xixi no vaso, gente, e a dor. Porque o xixi é ácido, e aí ardeu, gente. Parece que queimava o xixi, assim, quando eu descia dos pontos. E aí que eu vi que eu tava lascada, assim, pra fazer xixi. Nossa, quando dava vontade de fazer xixi, eu já tava sofrendo, porque eu ia ter que fazer xixi. E aí, o que eu fiz? Todas as vezes que eu fui fazer xixi, eu tinha que entrar debaixo do chuveiro. Pra doer menos, porque daí a água escorre e aí não doía tanto. E aí eu ficava tipo, caraca, toda vez que eu for na banheira, então eu vou ter que entrar debaixo do chuveiro. Tem aquele chuveirinho, né, que fica do lado, só que o bom do chuveiro é que é quente, né, é quentinho. Então eu entrava debaixo do chuveiro. Aí eu ficava lá toda meio estranha, tipo, me sentia o corpo todo estranho de ficar de pé. Parecia que tava tudo meio bagunçado dentro de mim, sabe? Ficava meio assim, sabe, meio dura, assim, pra tomar banho. E aí, pra andar, eu também andava bem devagarzinho. E foi assim, meus dias, meus primeiros dias, porque em casa eu também precisei de ajuda. Eu não conseguia fazer um movimento assim de agachar. O Douglas que tinha que colocar a roupa em mim, que tinha que me secar, porque eu não conseguia me secar. E ele me ajudou muito, gente, muito. Eu fiquei impressionada de como que o Douglas me ajudou no puerpério todo, sabe? Eu fiquei, assim, encantada, porque eu já imaginava que ele ia me ajudar, mas não tanto dessa forma, sabe? Eu achei a coisa mais linda do mundo, ele cuidar de mim do jeito que ele cuidou. E eu acho que nem ele esperava que ia ter que cuidar de mim dessa forma, de fazer realmente tudo por mim. E eu fiquei apaixonada por ele. Realmente, o nosso amor muda depois que o filho nasce. Depende, né, do casal. Quando o casal, né, tem toda uma base, que o casal, né, são bem unidos. No parto mesmo, o Douglas já foi um super companheiro, né, que me ajudou muito. E depois também no puerpério, eu acho que se não fosse ele, nossa, ia ser tudo muito diferente. E o Isaquinho continua olhando pra mim. Então, o meu puerpério foi, assim, tirando essa parte ruim, né, de tudo, foi tranquilo. Eu não tive depressão pós-parto. O que eu fiquei muito sensível. Às vezes eu chorava só porque o Isaac olhou pra mim e sorriu, eu chorava. Mas eu acho que foi de emoção, sabe? De felicidade de ter ele. Toda vez que eu falava com ele e ele olhava pra mim e sorria, eu chorava. E aí também teve algumas vezes que eu chorei, tipo, sem motivo nenhum. Eu peguei, chorei, aí eu Douglas, deita aqui, fica aqui comigo, né? É normal, são seus hormônios. Então, assim, às vezes eu chorava, parecia que eu tava triste, mas não tinha motivo, sabe, pra eu estar chorando. Isaquinho cansou dessa posição, peraí. Pegou.
Mas então, gente, eu chorava assim, sabe? Sei lá, sem motivo, eu chorava. E à noite, como foi a noite pra mim acordar de madrugada, foi tranquilo lidar com sono. Eu não sofri tanto. É lógico que eu ficava com sono durante o dia, às vezes meu olho até doía de ficar com o olho aberto, parecia que tinha que fechar e dormir um tempão. Mas eu não sofri tanto com isso, com o sono. Porque o Isaac era muito bonzinho. Ele mamava e dormia, mamava e dormia. Então, tipo, ele acordava várias vezes, mas ele voltava a dormir rápido. E aí, quando foi chegando perto de um mês, que foi completar um mês, aí ele começou a ficar mais difícil pra voltar a dormir. Tinha que ninar ele. E aí, quem fazia ele dormir era o Douglas. Eu dava mamar, o Douglas pegava e ninava ele e colocava ele pra dormir. Só o Douglas fazia isso, sabe? Eu não precisava fazer isso. Tanto é que quando foi dando os dias dele voltar a trabalhar, eu falei, Douglas do céu, você vai ter que me ensinar como que você faz pra ninar ele e ele dorme. E eu confesso, assim, que eu ficava às vezes mal de não conseguir fazer ele dormir. Mas não é que eu não conseguia fazer ele dormir, é que eu ainda tava meio em recuperação, sabe? Às vezes eu não me sentia muito bem de pé, pegando ele no colo, tinha até medo de, sei lá, eu ficar tonta e não aguentar segurar ele, então eu preferia não ficar com ele muito tempo de pé, ninando ele, que nem o Douglas ficava. Era o Douglas que fazia isso. Aí o Douglas teve até que me ensinar, antes dele voltar a trabalhar, como que ele fazia. E eu fiquei morrendo de medo de como que ia ser sozinha com ele em casa. Ficava com medo de não dar conta, ficava com medo dele não conseguir dormir comigo. E então, acho que foi o momento que eu mais tive medo, assim, sabe? De não saber cuidar dele, de não saber, ou de não ser uma boa mãe pra ele, ou de como que seria sozinha, se eu ia conseguir dar conta de ficar sozinha com ele em casa. E o primeiro dia, quando o Douglas voltou a trabalhar e eu fiquei sozinha com o Isaac, foi muito tranquilo. Eu conversava com ele e falava, filho, agora é só nós dois. Você vai ficar bonzinho com a mamãe, como que vai ser? Né, a mamãe vai ter que fazer você dormir, você estava acostumado com o papai, mas agora é a mamãe, então eu conversei muito com ele e foi muito tranquilo, gente. Foi melhor do que eu imaginava. Tá rindo aqui. Foi melhor do que eu imaginava. E graças a Deus, Isaac é um bebê que não é chorão. Ele não teve cólica, que é uma coisa que já ajuda muito, porque eu já ouvi relatos de pais, né, que o bebê teve cólica e sofreu muito. O bebê não conseguia dormir à noite, os pais ficam bem mais cansados, né? E aí o Isaac não teve cólica. Uma coisa que eu fiz com o Isaac, que eu não sei se pode ser isso, a gente sempre fez massaginha na barriguinha dele, sempre fez aqueles movimentos com a perna, de bicicletinha, de fazer assim com a perna, e assim e tal. Então eu sempre fiz isso com ele. Pode ser que seja isso? Pode, mas o Isaac não, tipo, não teve mesmo. E já me perguntaram no Instagram se eu dei algum remédio pra ele não ter cólica. Eu não dei nada pra ele, nenhum tipo de remédio. E foi isso. A amamentação, né, pra vocês ficou tranquilo. E o meu puerpério foi muito... Eu achei que passou muito rápido. Gente, uma coisa que aconteceu no meu puerpério é que parecia que tudo aquilo que eu tava vivendo não parecia real. Eu sentia, assim, que alguém precisava me acordar. Que eu tava sonhando, que aquilo não era verdade. E só que isso foi ruim, de certa forma, porque parece que eu não consegui curtir de verdade, sabe? Cada detalhe do Isaac, que nem eu consigo curtir agora. Parecia que eu não conseguia viver aquilo de verdade. Parecia que era um sonho, que a qualquer momento eu ia acordar e tudo aquilo era mentira. Era tipo isso a sensação que eu tinha, sabe? Porque eu queria tanto ter um filho, eu queria tanto ter um bebê em casa, que aí aquilo aconteceu, e aí eu olhava e ficava assim, meu Deus. Eu falava, Douglas, já caiu sua ficha que o Isaac nasceu, que ele existe? Deu, Douglas, já, né, vai caindo aos pouquinhos, mas já. Daí eu falei, meu Deus, mas não tá caindo a minha ficha, eu não tô conseguindo acreditar. Parece que não é real isso que a gente tá vivendo. E aí parece que com isso a minha cabeça ficou bugada, sabe? Parece que eu fiquei meio doida, porque a felicidade era tanta, a emoção era tanta, que eu não conseguia curtir o momento, não conseguia aproveitar o momento. Sei lá, tipo, eu curti o Isaac, eu dei bastante beijinho, cheirinho, peguei o pezinho, a mãozinha, mas eu olhava e ficava assim, não é real, não é real. Tipo, eu ficava com isso na minha cabeça.
Tanto é que ele nasceu, quando ele nasceu também eu sentia que eu não conseguia viver aquilo de verdade, porque não parecia real que uma criança saiu de mim. Eu escutava o choro dele e aí eu fechei o olho, fiquei uns segundos de olho fechado quando ele nasceu e eu escutava, fiquei assim, meu Deus, tem uma criança no meu quarto, ele nasceu, é uma pessoa nova aqui em casa. E aí eu acho que essa emoção ficou por um bom... Essa emoção ficou por um bom tempo. Eu acho que só passou mesmo agora, com 2 meses, que agora eu sei que é real, que ele tá aqui, que ele existe, que eu não tô sonhando. E agora parece que eu tô aproveitando bem mais cada partezinha dele, sabe? E aí eu fico vendo as fotos e os vídeos dele recém-nascido, eu fico assim, caraca, será que eu aproveitei o suficiente? Será que eu consegui viver de verdade essa fase? Porque não vai passar mais, porque é uma fase que não volta, que nem agora. Ele tem 2 meses, mas ele não vai ter mais 2 meses, né? Ele já vai fazer 3, então é cabuloso pensar nisso, né? Mas eu acho que a cabeça da gente fica meio perturbada, sabe, nos primeiros dias. E daqui, olha. A nossa cabeça fica meio perturbada, eu acho. Mas uma coisa que eu fico muito feliz é de não ter tido depressão pós-parto, que era uma coisa que eu tinha muito medo de ter. E, sei lá, sobre a minha autoestima, né? Agora que eu acho que a minha autoestima tá um pouco abalada. Porque nos primeiros dias eu nem ficava reparando muito em mim, sabe? Eu vi que tinha dado umas estrias, né, no final da gravidez. E aí eu vi o jeito que tava a situação da minha barriga, né? Mas agora que eu acho que como caiu a ficha de que tudo aconteceu, é o momento que eu falei, caraca, eu acho que eu preciso, sei lá, mudar o corte de cabelo, fazer alguma coisa pra mim. Fazer alguma coisa pra mim, sabe? Eu não sei se um corte de cabelo já ia resolver, mas hoje em dia eu olho no espelho e fico assim, nossa, eu mudei, meu corpo mudou e a minha barriga, tipo, eu perdi, tipo, tudo, né? O peso. Mas não é o peso, são as marcas que ficou e que me incomoda, assim, às vezes quando eu olho. Mas é uma coisa que meu Deus falou, Karen, é sua marca, como que é? Sua marca de guerra? Acho que é isso que o Douglas falou. Vou trocar a fraldinha dele aqui, porque tá cheia de xixi, né, filho? Cheiaça de xixi, quer dizer que tá mamando muito, né? Que bom! Eu tava falando da minha autoestima, né? Eu acho, gente, que eu preciso me cuidar, sabe? Eu acho que chegou um momento, assim, que eu tô olhando mais para mim, sabe? De como que eu fiquei depois do parto, né? De como meu corpo mudou, as marcas que ficou na minha barriga. No final da gravidez eu tive estria, né? Que é esse menininho que demorou pra nascer e ficou esticando minha barriga. Ele tá rindo. Quem que esticou minha barriga? Quem que esticou? Esse neném grandão aqui esticou a barriga da mamãe? É? Mas aí, o Douglas, gente, vocês têm que ver. Ele me elogia o tempo todo. Fala que eu tô muito mais bonita agora, que eu tô linda, que isso, aquilo, o outro. Eu fico até bravo com ele às vezes. Dele, nossa, eu tô te elogiando, eu tô falando a verdade. Porque às vezes parece que ele quer me agradar. Mas aí ele fala que é coisa na minha cabeça e tal. E... Enfim. Eu passaria por tudo novamente, né? Isso não é nada. As marcas, né? Que deixam o nosso corpo. Nada se compara de poder, né? Gerar uma vida, que é uma graça de Deus. E acontece, né? A gente tem que aprender a lidar com a gente, com o nosso novo corpo. E, enfim, eu acho que eu tô precisando me encontrar agora como mãe, assim, tipo, me sentir bonita, sabe? Como mãe. Porque agora minha vida mudou de verdade. E aí a próxima vez, se Deus me permitir engravidar, né? Vai mudar de novo. O meu peito mesmo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou, né, bebê? Tudo mudou. É. Mas eu não tô reclamando não, tá, gente? Eu tô falando só o que aconteceu e o que eu senti, o que eu tô sentindo, né? E uma coisa que eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, como que fica, né, a cabeça da gente depois que a menstruação volta. Que no caso, a minha já voltou. E eu falei pro Doce, falei, nossa, agora que o Isaac vai fazer 3 meses, parece que eu tô vivendo o puerpério.
Por que eu tô falando isso? Porque fazia tempo que eu não sabia o que era TPM. E aí, quando a TPM chegou... Gente, vocês não têm noção do tanto que já tá mexendo, né? Porque ele tá peladinho aqui. E aí, vocês não têm noção. E aí, gente, eu falei pro Douglas, parece que eu tô vivendo por pele agora. Ó, os barulhos. Parece que eu tô vivendo por pele agora, porque eu tô... Nossa, sei lá, tô me sentindo mal comigo mesma. Tô me sentindo feia. E tô meio depressiva. Aí o Douglas falou assim, ai, cara, é os hormônios, né? Eu falei até com a minha amiga Douglas. Olha isso, gente, tanto que se mexe. Aí eu conversei com a minha amiga que é Douglas, ela falou que são os hormônios, né? Que tá em jogo. Então... Ai, meu Deus. Então, às vezes, eu pego e fico chorando. Teve outro dia que eu chorei pra caramba, porque eu falei pro Doce que parece que eu não tava sendo uma boa mãe. Eu não sei se eu tava sendo uma boa mãe. Porque quando eu pedia pra Deus um filho, eu prometia que eu ia ser uma ótima mãe. Mas não existe mãe perfeita, né, gente? Não existe mãe perfeita. E eu sei que eu tô sendo uma boa mãe. Gente, eu tô conseguindo colocar a fralda desse menino que não para mais. Eu sei que eu sou uma boa mãe pro Isaac. Eu fui uma boa mãe pra ele desde o começo. Então, é tudo coisa assim, da nossa cabeça, sabe? Eu acho que os hormônios da gente é o nosso pior inimigo. Porque faz a gente pensar umas coisas nada a ver, sabe? E essa é a primeira vez que eu tenho TPM e tenho filho. E aí juntou tudo, TPM com fim de puerpério, né, bebê? E aí, é isso. E só pra encerrar o vídeo, vou resumir como que foi o fim, né, do puerpério. Aos poucos eu fui conseguindo fazer as coisas sozinha. Eu tinha que passar um spray, né, lá embaixo. Eu tomava banho, secava bem devagarzinho. E eu continuei fazendo xixi no banho. Então eu tinha que tomar banho várias vezes durante o dia, né, porque pra não doer. E aí eu secava bem devagarzinho e passava um spray que era pra aliviar um pouco da dor. E aí fui aos poucos conseguindo fazer isso sozinha. Aos poucos eu consegui agachar, consegui me secar sozinha. E assim foi indo. Eu consegui fazer tudo sozinha antes do Douglas voltar a trabalhar. Então, eu consegui, sabe? Depois que o Douglas voltou a trabalhar, eu conseguia fazer tudo já. A casa, gente, olha. A casa era tipo assim, eu fazia as coisas, o principal, tipo, vamos deixar organizado. Agora, limpar, eu não conseguia limpar todos os dias. O Douglas que fazia as partes mais pesadas, como lavar banheiro, né, pendurar as roupas, coisas que eu não conseguia fazer, porque tinha que fazer muito esforço. Mas depois também, aos poucos, eu fui voltando a fazer as coisas de casa, assim. A minha mãe, ela trouxe almoço alguns dias pra gente, que já ajudou muito. Acho que foram umas 3 vezes, mais ou menos, que ela fez isso. E ajudou muito a gente. E depois também eu já consegui fazer o almoço. Quando o Isaac dormia, eu corria e fazia comida, né, pra sobrar, né, pra deixar congelado. Então foi o que eu fui fazendo. E foi isso. Eu acho que eu não esqueci de nada. Se você tem alguma dúvida, né, alguma curiosidade, pode deixar aí nos comentários. E hoje eu vejo como passa rápido essa fase e depois começa outras fases, né, gostosas de viver. Né? Agora o Isaac tá bem mais espertinho, mais firminho, tá brincando. Então é uma fase nova, gostosa, que tem que aproveitar muito também, porque passa muito rápido também. É isso. Eu já tinha até encerrado o vídeo, mas eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo no puerpério, que foi muito cabuloso. Eu morri de medo de estar morrendo, sei lá. A gente tava recebendo visitas dos nossos compadres, tem até o vídeo aqui no YouTube de quando eles conheceram Isaac. Agora eu não tô lembrando se foi no segundo dia que a gente tava em casa ou no terceiro dia. Não tô lembrando, mas foi entre segundo e terceiro dia, sabe? E aí, gente, eu fui dar mamar pro Isaac no quarto e eu senti do nada um frio, mas muito frio, tipo, muito frio.
E eu comecei a tremer de frio, e aí eu fiquei desesperada, porque eu não queria gritar, chamando o Douglas, porque senão ia acordar o Isaac, que tinha acabado de dormir no meu colo. Aí eu liguei pro Douglas, o Douglas foi pro quarto. Eu falei, Douglas, eu tô com muito frio. Ele não entendeu, tipo, eu falei, pega o Isaac aqui que eu tô tremendo. Ele pegou o Isaac, ficou ninando o Isaac, deu, Douglas, deixa o Isaac aí no berço, me ajuda que eu tô morrendo de frio, eu não consigo me mexer. Eu não consigo sair do lugar de tanto frio que eu tava. Gente, eu tremia, meus dentes estavam batendo, minha boca tava tremendo. Eu tremia tanto, 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 era um calafrio, tipo... Gente, eu tava tremendo muito de frio e não tava frio. Eu falei, Douglas, você tá com frio? Ele, não. Eu fiquei super preocupada, o Douglas queria me levar no hospital. Eu falei que não, que era melhor esperar um pouco. Aí o Douglas pegou o termômetro pra ver se eu tava com febre e eu não tava. Tava em estado febril, mas não tava com febre. E aí o Douglas me pegou no colo, eu não conseguia, gente, sair da cadeira. O Douglas me pegou no colo, me colocou na cama. Eu falei, Douglas, me ajuda a trocar de roupa. O Douglas que colocou uma roupa quente em mim, colocou meia super quente no meu pé. Colocou cobertor, colocou edredom e mesmo assim eu não parava de tremer. Eu tava debaixo assim, ó. Mas eu tremia muito, eu tremia muito, eu tremia minha boca. E aí os nossos compadres estavam aqui em casa e eles ficaram super preocupados. Ficou o maior climão, coitados. Nossa, eles foram embora depois e eu fiquei super mal porque eu não conseguia sair da cama. Aí eles tomaram café rapidinho conosco. Eu falei, toma café que eu vou ficar aqui pra me esquentar um pouco. Aí eu acabei cochilando. E sorte, gente, sorte que nessa hora o Isaac tava dormindo. Porque se eu acho que se ele tivesse precisando mamar nessa hora, eu ia ficar desesperada. De, tipo, tá passando por isso e ainda ter que cuidar dele. Então ele tava dormindo nesse tempo. E daí deu pro Douglas, fica comigo, sabe? Tranquilamente. E aí o Douglas, eu falei pro Douglas ficar comigo ali, que eu tava com muito medo, muito preocupado, porque eu nunca tinha visto isso. Mandei mensagem pra minha amiga Dola, que tudo nessa fase, nossa, a gente mandou muita mensagem pra ela. E aí ela falou que era os hormônios, que era porque eu tava no puerpério, que eu não posso pegar friagem e tudo mais. E aí eu fui pesquisei no Google depois que melhorou, depois que eu cochilei, né? Melhorou, eu tava suando, porque eu tava muito coberta. Aí melhorou, eu pesquisei no Google e já aconteceu com muitas mulheres no puerpério nos primeiros dias em casa. E aí, pelo que eu vi, que uma mulher lá comentou naquele Baby Center, eu acho, elas falaram que era por causa da produção de leite. Eu não sei se é por causa disso. Se você sabe, gente, deixa aqui nos comentários, porque até hoje eu não sei por que aconteceu isso comigo. Eu não sei se é por causa da descida do leite ou era da produção do leite. Foi o que eu ouvi falar no Google. Mas aí muitas mulheres passaram pela mesma coisa que eu, de ficar até com medo, de achar que ia morrer de frio. Porque eu achei que eu ia morrer, gente, eu nunca senti isso na minha vida. Então eu acho que é uma coisa que acontece mesmo com as mulheres no puerpério. E aconteceu comigo, e depois eu fiquei preocupada. Falei, meu Deus, será que aconteceu comigo? Será que isso é normal? E demorou pra passar o frio. Tipo, demorou muito pra passar esse frio que eu tava. Tava com muito frio, que parecia que eu tava no meio de um gelo, assim, que eu tava sem roupa de tanto frio que eu tava. E aí depois passou e não deu mais. Foi a única vez que deu isso em mim. Gente, isso aqui tá rindo muito aqui pra mim. E foi isso. E essa foi a história. E agora sim eu vou encerrar de verdade o vídeo. E preciso almoçar e fazer o Isaquinho dormir. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. E até o próximo vídeo. Conseguimos, né, filho? Passar por várias fases difíceis.